Bom, o trabalho de logística empresarial foi feito com a Revolução Camiseteria, uma microempresa que funciona desde 1999, que atualmente tem 7 funcionários, contando com o dono. A empresa funciona com a demanda puxada. O cliente procura a empresa, faz o pedido de quantas camisetas ele quer, especificando a cor, modelo, tamanho, serigrafia, que é o desenho que fica na camiseta. E a partir desse momento se calcula quantos quilos ou quantos metros de tecido precisa comprar para atender esse pedido. Então, a partir do momento que o cliente faz o pedido na loja, que é na Samambaia, ela é direcionada à fábrica. A fábrica tem um funcionário que calcula quanto vai precisar, compra essa malha, aí faz o planejamento de corte e estende as malhas, aí corta a malha, aí a camiseta já está cortada, que depois é direcionada à costura. Algumas vezes, dependendo do tipo da serigrafia do desenho da camiseta, a serigrafia é feita antes da costura. Por exemplo, quando são camisetas que precisa a serigrafia pegar o meio da costura, aí essa serigrafia, esse desenho é feito antes da costura, mas normalmente não é. Então, o terceiro passo, depois da preparação e corte, o terceiro passo é a costura. Quando termina a costura, eles encaminham para a serigrafia. O que é serigrafia? Um web design faz o desenho que a pessoa quer, uma foto, uma frase, no computador. E é impresso num papel específico, que você lamina numa tela. Então, a serigrafia é isso, você vai pondo as telas em cima, as camisetas ficam encaixadas em berços, o nome da máquina popularmente se fala berços, então a camiseta fica encaixada nesses berços, aí o serígrafo vai e pega a tela, que já está com o desenho daquela, se for mais de uma cor, então primeiro ele vai botar a primeira cor, vai passar, aí faz isso com todas as camisetas, segunda cor, passa até formar o desenho com todas as cores que tiver. As camisetas, quanto mais cores, ou seja, o trabalho é maior, então o preço da camiseta fica mais caro. A não ser que a quantidade seja muito alta, porque aí o preço abaixa, porque aí a quantidade é muito alta. Então, depois, esse berço ele já é aquecido, ou seja, depois que ele passa a tinta na camiseta, a tinta já sai seca. Então, não tem o perigo de ter que ficar secando ou de borrar. Só que eles pedem, para não, quando entregam para o cliente, para não lavar com menos de 72 horas. Mas aí não vai ser por causa de borrar, vai ser talvez a água possa interferir, dar uma manchadinha. Mas normalmente já sai seca desse berço. Aí o último passo é a embalagem. A camiseta é dobrada, embalada e volta para o cliente. Um defeito na logística dessa empresa é que algumas vezes acontece de a malha que for comprada vir com o fio puxado ou um furo. E aí algumas vezes o cálculo que a pessoa fez não é suficiente, ou seja, ele tem que ir no fornecedor mais de uma vez, até que isso pode aumentar o custo, porque a pessoa... O preço da camiseta já está estabelecido, mas o custo para quem fez vai ficar maior, porque ele gastou com transporte de ir duas vezes no fornecedor.
Então, uma estratégia que a gente pensa que pode melhorar a logística dessa empresa é eles construírem um espaço adequado para o armazenamento da malha, de malhas que saem mais, que eu já pesquisei, e são malhas de cor branca e preta, que tem uma procura maior. Então, se eles comprassem já uma quantidade assim, não precisava toda vez ficar indo diretamente no fornecedor, porque realmente aumenta o custo, esse transporte de ida e volta. Então, construindo esse espaço adequado para armazenagem, que não suja a malha, que tenha condições favoráveis para a manutenção adequada da malha, seria uma boa estratégia para diminuir os custos e melhorar a logística e crescer. As camisetas são normalmente camisetas, não só camisetas, uniformes em geral. Uniformes para escolas, moletons, agasalhos de tactel. O objeto principal é a camiseta feita de malha, mas também tem essas opções de fazer coletes, jalecos. Então é o que a empresa toda faz. E por último, a empresa é uma microempresa, já falei. Só isso. Baseado nas explicações sobre a empresa, entendido que a empresa utiliza uma coordenação do fluxo de produção do produto baseada em um processamento logística mais próximo ao cliente final. Essa estratégia é uma produção puxada. Esse processo puxado controla muito é, a fábrica sem a utilização de estoque nesse processamento. Esse tipo de produção normalmente possui decisões de planejamento e controle de produção muito descentralizado. Então não tem é, muitos processos de computadorizados. É, então, normalmente nesse processo, o cliente vai num produção, né? Uma produção puxado. O cliente chega na loja ou na empresa, faz um pedido, a empresa vai produzir esses pedidos ou produzir esses produtos e depois vão entregar ao cliente. E depois, baseado nessas explicações, dessas análises que a gente fez sobre a empresa, a gente criou algumas sugestões sobre como a empresa poderia melhorar esse processamento. Então, a primeira é que a empresa poderia criar um espaço especial para armazenagem, adequado para as malhas. É, a segunda seria a introdução de habilidades gerenciais e tecnológicas para apoiar esse novo espaço, né, de armazenagem. É, também é, o comércio teria uma gestão de estoques e uma linha de transporte mais eficiente para ajudar esse ou estoque de produtos, né? E insumos que, dependendo da situação, podem ser insumos. E daí ia melhorar o processamento e a relação entre a empresa e o cliente final.